Dia 12 de fevereiro de 2026, o Galo não tem mais técnico. O Sampaoli foi demitido hoje, depois de 34 partidas no comando técnico do Galo. Chegou no meio do ano passado, naquela confusão depois do primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, teve aquela parada da FIFA. O Sampaoli chegou, foi eliminado pro Cruzeiro ali, mas não teve culpa, né? O primeiro jogo já tinha praticamente definido o resultado, depois deu uma melhorada, deu uma engrenada, conseguiu chegar na final da Sul-Americana, perdeu a final pro Lanús. Fez um brasileiro bem irregular no final do ano passado, e o começo desse ano foi realmente bem tenebroso, foi péssimo. Foram 10 jogos, 2 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, se eu não me engano, ou são 7 empates, tanto empate, é uma loucura. Foram 34 jogos, 10 vitórias, 16 empates e 8 derrotas nessa segunda passagem do Sampaoli, que de fato não foi uma boa passagem. Vamos falar um pouquinho sobre qual que é o caminho do Galo agora para 2026, um pouco do que eu achei da demissão do Sampaoli. Vamos falar tudo isso no vídeo de hoje aqui no canal. Então vamos lá. O Sampaoli foi demitido hoje, depois do empate de ontem contra o Remo, um 3-3 melancólico, que era para ter sido uma vitória do Galo no primeiro tempo, ali tranquilo, pelo menos uns 2-0, se o Coelho não tivesse perdido alguns gols inacreditáveis. O Atlético criou chance para produzir gol, mais do que 3 gols, pelo menos uns 5 gols o Atlético teve capacidade de produzir, não teve contundência, não foi um time que chegou e fez os gols, muito pela qualidade técnica dos seus atacantes, né? Pelo menos é a minha opinião. Acho que o time do Atlético não é um time bom o suficiente para o que a torcida espera do clube, pelo menos é a minha percepção. O Sampaoli tem culpa pelo segundo tempo, mas eu particularmente não acho que seja o maior culpado, por mais que o segundo tempo do Galo realmente tenha sido péssimo. Algumas escolhas dele durante esse ano são escolhas que realmente deixam a gente intrigado. Por exemplo, o Minda não jogar é uma coisa que deixa a gente encucado, é uma coisa que não faz muito sentido. Cada um diz uma coisa. Eu vou ser sincero, eu não vi a entrevista do Brax, não vi o que ele falou sobre Minda, Cassierra, eu não vi apenas pessoas comentando, mas pra ser sincero, eu tô de saco cheio. Eu não aguento mais ver engravatado falar da situação do Galo. Eu teria paciência para ver o Rafael Menin falar? Paciência não, mas eu veria, porque o cara não aparece. Mas eu pararia para ver, para pelo menos ver se ele fala alguma coisa, né? Numa coletiva, né? Não em entrevista Peta Tiaia, porque a gente sabe que é tendenciosa. Vamos focar no Sampaoli, porque hoje é um dia mais pra gente tentar analisar qual os próximos caminhos do Galo para esse ano. O Sampaoli mereceu ser demitido? Eu não demitiria, isso aí, deixando uma coisa bem clara, é opinião, né? Esse vídeo é mais opinativo, não é um vídeo informativo, é um vídeo opinativo. Na minha opinião, eu não demitiria o Sampaoli. Eu acho que teria que manter, pelo menos meu raciocínio era até março, deixa o Sampaoli, até março, tá? 3 meses ali de temporada, para pelo menos a janela fechar, ver ali quem vai chegar, quem que não vai. Mas a informação inicial que a gente tem, pelo menos pelo que tudo indica, é que a diretoria de fato demitiu o Sampaoli por não concordarem com o que estava acontecendo pela janela de transferências do clube, né? O Sampaoli tinha uma ideia, a diretoria do clube tinha outra, e sinceramente acho que provavelmente foi isso que aconteceu mesmo. Realmente, a ideia da diretoria é enxugar realmente os gastos. Por mais que o Atlético já teve alguns gastos relevantes, Minda e Cassierra somados ali dão uns 15, 16 milhões de euros mais ou menos, é um valor relevante, mas foi prometido que o Atlético gastaria quase 200 milhões de reais nessa janela. Não sei se já passou, acho que não, né? Foi prometido um primeiro volante como a peça-chave do clube, e veio um menino de 20 anos de idade que jogava no Porto B, né, que sinceramente ninguém nunca viu jogar. Só se alguém viu na Copa do Mundo Sub-20, mas de fato é uma análise muito curta, né? A gente não tem muita análise para fazer do menino, porque é um cara de 20 anos de idade que jogou no Nils acho que até os 19, foi pro Porto, não conseguiu jogar, e ninguém nunca viu jogar porque jogava no Porto B, e ninguém assiste segunda divisão de Portugal. Então assim, esse é o nosso primeiro volante, a nossa peça-chave é um menino de 20 anos que não jogou no Porto B, não conseguiu jogar direito no Porto B, sei lá qual é a carreira desse cara. Então, beleza, parece ser promissor e tal, mas não pode ser a peça-chave do Galo, uma peça que é vital, acho que para qualquer
time de futebol, um time sem primeiro volante é um time exposto. O Galo não tem zagueiro, não tem armador, até tem, né? O Scarpa não é armador, mas tem ali Scarpa, o Vitor Hugo e o Igor Gomes podem fazer também. É um time que tem muitas lacunas, cara. Muitas lacunas, muitas. Esse é, para mim, é o principal ponto que eu defendi o Sampaoli. Porque é um time que não tem centroavante, não tinha centroavante até boa parte, até metade desses 10 jogos que o Galo fez, vamos dizer assim. O Cassierra chega no jogo contra o Cruzeiro, de lá pra cá teve 5 jogos, se eu não me engano, então a metade, né? O Cassierra jogou 3 minutos contra o Atlético, né? Essa, de fato, outra coisa que não fez sentido. Não precisa colocar o cara para jogar 3 minutos. Parece que realmente, de fato, o Sampaoli tinha uma birra com alguns jogadores que chegaram sem que ele pedisse. De fato, o Vitor Hugo, que foi ele que pediu claramente, e de fato está jogando muito bem, espero que continue com o novo técnico. O Maicon, que parece que ele meio que aceitou, não sei se pediu, se não pediu, mas jogou também. O Preciado que ele pediu, o Lodge ele não precisou pedir, mas o Lodge não tem técnico nenhum, vai recusar. O Minda e o Cassierra pouquíssimas, não jogaram quase nada, né? O Minda teve 20 minutos contra o Pouso Alegre, que foram de fato muito ruins, mas igual muita gente está falando, é um cara muito novo, um cara que não tem experiência no futebol brasileiro, é um futebol muito diferente, e eu vou dar tempo para esses caras, eu vou dar tempo para Minda, para Cassierra, para esse volante que tá chegando aí, eu vou dar tempo para esses caras jogarem, não é agora sem técnico. O Galo não tem técnico, então tem que dar tempo. Mas vamos lá. O Sampaoli, vamos pegar aqui e voltar pro foco do Sampaoli, porque, cara, o Atlético deixa a gente maluco, e eu vou tentar ser o mais breve possível. O Sampaoli, ele não fez um bom trabalho, é fato. O trabalho dele foi horroroso. Eu não classifico como horroroso. Horroroso não. Eu acho que foi um trabalho ruim, um trabalho abaixo, ruim. Mas eu tinha esperança. Eu tinha esperança que com reforços, com mais uns 2, 3, pelo menos um primeiro volante, um zagueiro de mais qualidade, eu acho que poderia ter um avanço nesse jogo do Galo. Na forma como o time até tinha um padrão, dá pra você ver um padrão na forma como o Galo joga, mas de fato falta alguma peça ali para aquele time do São Paulo encaixar. Eu acho que a zaga do Galo, assim, é muito difícil até a gente entender até onde é culpa do São Paulo, até onde é culpa de jogador. A diretoria tem a maior parte da culpa, tá? Deixando bem claro, acho que o problema do Galo não é técnico, não é jogador, até jogador é bem mais que técnico, tá? Eu vou focar nisso depois. É a diretoria. Hoje o Atlético tá largado. Eu quero muito ver quem que os caras vão trazer. Muito. Se vier Renato Gaúcho, eu já sou contra. Eu não gosto do Renato, principalmente pela passagem dele como jogador. Fez gol no Galo em 87, jogou no Cruzeiro, fingiu que jogou no Galo. É um cara que meu pai viveu o Renato jogando no Galo. Talvez seja o top 3 jogadores que meu pai mais odeia. Então eu falo pela minha percepção que eu tenho, que meu pai me passa, atleticanos que eu respeito, que eu convivo há muito tempo, me passa no Renato. Que é um cara que, como jogador, não respeitou a camisa do Atlético, e eu levo muito a sério isso. Pra mim o Renato, primeiro, não acho um grande treinador, acho um treinador ok. Que vai fazer um brasileiro ali pra ficar em 10º e é isso. Pra mim. Muitos vão falar, ele vai recuperar o Hulk. Eu não acho que vá. Não acho. Mas pode ser que de fato ele seja a opção da diretoria. A informação inicial aqui de hoje, mais ou menos 6 horas da noite, é de que o Galo tá querendo um técnico brasileiro. Não sei se é verdade, se é mentira. A gente ainda não sabe. Tem que os jornalistas vão apurar ainda para saber qual que vai ser de fato esse treinador. Mas quem que eu contrataria? Traz o Guanais do Mirassol, fala assim, ó, você vai ter um ano de... A gente não vai te demitir esse ano. Porque provavelmente vai brigar para não cair. Provavelmente. Eu sou bem crítico quanto isso. Vai brigar para não cair. Enquanto manter esse time aí, esse time de jogador medíocre, patético. Hoje o Atlético tem eu conto na mão o número de jogadores decentes que o Galo tem. Lodge, Everson, Dudu, o Vitor Hugo não vou pôr ainda não. Ainda tem 10 jogos no Galo, calma, não vai entrar nessa conta ainda não. Pode ser que entre daqui a 20 jogos, mas hoje não entra não.
Não tem mais, são três. O Hulk, vamos pôr o Hulk pela história? Vamos pôr? Porque de fato o Hulk ano passado foi ridículo, mas vamos pôr o Hulk. Tem 4 jogadores diferentes nesse time do Galo, que são bons, de fato, são bons. O Preciado ainda não estreou com a camisa do Galo, mas ainda vou dar tempo. Vem de outro país. O Alonso, o Juan, Vitor Hugo, horrorosos. Não conseguem jogar no Remo, no Mirassol, na Chape. O Franco é fraco. O Maicon, mediano, não é jogador de alto nível. O Alexandre é bom jogador, mas tá machucado. E o Sampaio não gostava, mas acho que tinha potencial para ser titular. O Igor Gomes entra bem no segundo tempo, mas é muito inconstante, é fraco, não vou contar com o Igor Gomes. O Bernard, em 2013, era craque, hoje já não estamos em 2013, já passou 13 anos. O Coelho é horroroso, eu já falei isso em vídeos aqui no canal, o Coelho é muito ruim. O Minda não estreou, o Cassierra não estreou, o cara... Nossa... Gente, sério mesmo, de verdade, eu não sei qual que é o sentimento de vocês, mas é um desânimo, cara, é um desânimo tão grande que vocês têm hoje com o Atlético, cara. Assim, os caras não respeitam a torcida, os caras não respeitam a história do clube. E de novo, cara, o Atlético vai brigar para não cair pelo 3º ano consecutivo. Ano passado brigou, em 2024 ficou uma bola na trave de ser rebaixado para a 2ª divisão, e esse ano vai brigar de novo. E se manter isso aí, se manter esse padrão, se manter esses jogadores, e vão contratar um técnico medíocre, eu já tô avisando, esses caras não vão contratar um técnico bom. Não vão. Eles vão contratar um técnico medíocre e o Atlético vai brigar para não cair. Isso aí não aconteceu em 2000, o Atlético nunca, na história, com tanto de time horroroso que o Galo já teve, o Galo nunca brigou para não cair em 3 anos seguidos. 2010, 2011, em 12 quase foi campeão brasileiro, em 9 fez um bom campeonato, em 2008 brigou para não cair até certo momento, 2007 não brigou, 2006 estava na Série B, 2005 caiu, 2004 brigou para não cair, 2003 não brigou para não cair, 2002, 2011, 2001 não brigou, em 93 não tinha rebaixamento, em 94 não brigou para cair. Assim, é difícil, cara, é difícil. A gente fica revoltado, cara, porque assim, os caras compraram o clube, os caras sabem, pelo menos eu imagino, os caras sabem o tamanho do Atlético. Não é possível que os caras não sabem qual que é o tamanho do Atlético. Porque, bicho, é um time muito grande, cara. É um time fundado em 25 de março de 1908. Nenhum ser humano do planeta era vivo quando o Atlético foi fundado. Não existia 80% das empresas que a gente conhece hoje em dia. O Atlético é centenário, o Atlético vai fazer 118 anos esse ano. Cara, daqui a um mês e 10 dias, nós estamos completando, 1 mês e 13 dias, para ser mais exato. A gente está completando 118 anos. Só que os caras, aparentemente, a linha de corte deles é de 2020 pra cá. Então, beleza, é de 2020 pra cá? Então, vamos lá. Nós brigamos para não cair em 2024 e 2025. Então, em 2/5 da história, 2/6, né, se não me engano, 2/5, 2/6, sei lá, nós brigamos para não cair, porque o Atlético nasceu em 2020, na cabeça desses caras. Nasceu em 2020 e é isso. Em 2020, 2021, brigou para ser campeão brasileiro, beleza. Aí, porque vocês botaram dinheiro e vocês não estavam na gestão do clube, né? Era o Rodrigo Caetano e o Sérgio Coelho que estavam mais presentes. Vocês nem estavam participando. Menin, eu não tenho nada contra vocês, contra a família de vocês. O dinheiro de vocês, eu amo. Bota 1 bilhão no Galo, que eu vou amar vocês. Eu tatuo Rafael Menin aqui na minha barriga, eu tatuo. Se você me der 2 Libertadores e 2 brasileiros, eu tatuo você aqui. Vou registrar. Se até 2030 vocês me derem 2 brasileiros e 2 Libertadores, eu tatuo seu nome aqui na minha barriga, Menin. Porque é só isso que eu quero. Eu quero um time bom. Não precisa ser seleção. Eu quero um time bom. Eu quero pelo menos um time que eu fale assim, puta merda, esse time é bom. Nós não ganhou, mas foi puta merda, não ganhou porque deu azar, o juiz roubou, o outro time era melhor. Eu quero ter algum tesão nesse time, cara. Só que hoje em dia, o nosso craque, não tem nenhum craque, assim, claro, no time tem bons jogadores, né, tem Dudu, igual eu falei, Dudu, Hulk, Everson e Renan Lodge, mas não é nenhum cara, não é um time, não tem um conjunto, não tem nada, você não espera, você vai pro jogo assim. Eu fui quando eu tomei esse Atlético esse ano na Arena, né, que eu viajei também, não consegui no Clássico, você vai pro jogo assim, contra um time de Série B e Série D. A Tombense está na Série D e o Atlético está na Série B, brigando para não cair no Mineiro, né?
Ano passado brigou para não cair na série B, na série C, mas era normal pro Atlético. Você vai pro jogo assim, cara, sem convicção nenhuma que o time vai ganhar. Nenhuma. Você vai pro jogo assim, vamos ver como é que vai ser, porque... E parte muito. O trabalho do São Paulo é ruim, de fato. Eu já... Assim, a situação do Atlético me revolta tanto que eu comecei o vídeo falando do São Paulo e vou terminar o vídeo falando da SAF, porque a gente precisa falar. O maior culpado de toda a situação do Atlético é a SAF. Rafael Menin e Rubens Menin. Primeiro, eu não sei qual é a lógica de vocês. É o nome da família de vocês. É o nome. Uma família, sei lá quanto tempo que tá Belo Horizonte. Eu sei que teve a padaria, lanchonete nos anos 40 em bom bairro lá e prosperou. Sei lá quando que começou a história da família Menin em Belo Horizonte. Mas vocês têm nome. Pelo amor de Deus. Vocês não têm um pingo de consciência de falar assim, puta merda, nós estamos sujando o nosso nome. Não é possível que nenhum empresário de São Paulo olhe pra vocês e fale assim, nó, coisa tá feia no Galo, né, cara? Vocês não estão conseguindo resolver? Eu quero um aporte. Cadê o aporte? É meio bilhão? Que era pra ser 1 bi o aporte. Mas é meio bilhão? Decide. Paga logo essa merda de essas dívidas bancárias que fode o Galo. Paga isso logo. Pelo amor de Deus. O Galo tá... É muito fácil. Tudo é culpa do Calil, tudo é culpa do Nepomuceno, é culpa do Ziza, é culpa do Sete Câmara, não é porque é aliado seus. Do Afonso Paulino, do Paulo Cury, é do Margival Mendes Leal, é de todo mundo, é do primeiro presidente da história do Galo, a culpa é de todo mundo, mas não é culpa de vocês. Rafael, sei lá, o que você é do Galo? Você é dono, você é CEO você não é, né? Se você não sei o que você é, mas você é dono. Dono eu sei que você é. Dá entrevista, dá coletiva, chega e fala amanhã você vai pro carnaval, né? Você vai pra algum lugar aí, você vai viajar porque você é rico, você tem dinheiro. A gente que vai se fuder, que pensa viver no Galo de Itabirito. Você nem vai ver essa merda. Nós vamos lá, puta merda, tem que ganhar os de Itabirito pra classificar. O Galo não classifica pra semifinal do Mineiro desde 97. Em 97, a última vez que o Galo não classificou pra semifinal do Mineiro foi em 1997. Eu nem era vivo. Meus pais nem casados eram. Faz tanto tempo, faz 29 anos. Não, o Galo bate final de Mineiro desde 2007. De 2007 pra cá, a gente continua merda, continua horroroso. O Galo bateu o final. De 2007 pra cá, 19 anos, 18 anos, sei lá quantos anos seguidos. E vocês vão conseguir. Gente, por Deus, eu espero que no sábado, 7 horas da noite, eu não tenha que gravar um vídeo falando assim, parabéns, Rafael, você conseguiu. O seu time foi eliminado na primeira fase do Campeonato Mineiro. Eu espero. Pelo amor de Deus. O Galo na Série B teve a decência de pelo menos ir pra semifinal do Mineiro. Na Série B, no pior cenário da história do clube, na Série B conseguiu pelo menos ter a decência de estar entre os 4 melhores. Vocês não vão ter essa decência. Pelo amor de Deus. Ou vende o Galo. Vende o Galo. Vocês estão igual, assim, a situação do Galo, pra quem acompanha um pouco o futebol europeu, é idêntica à dos Glazers lá no Manchester United. É idêntica. É assim, é assustadora as semelhanças. Assustadora. É um dos maiores do país e os donos simplesmente destruíram o clube. É assustador. Tem um vídeo, eu vou até deixar na descrição, porque é um bom vídeo de um bom canal de futebol europeu, né? Do Eurofoot, falando da situação do Manchester United. E você vê o vídeo e você fala assim, puta merda, tá rolando isso com o Galo. Você vê o vídeo e você percebe claramente. Né? Fica a sugestão pra quem gosta, né? E... vamos lá para um vídeo rapidinho agora de 1 minuto, né? Quem que vai ser o novo técnico do Galo? Tem opções, né? Renato Gaúcho, que eu particularmente sou contra, tem o Guanais, tem o Carvalhal, tem Pedro Caixinhas, que está empregado agora, tomara. Alguns até zoaram o Lisca doido, né? É difícil, velho, é difícil, porque eu não vou empolgar com nenhum técnico, nenhum. Só se os caras chegarem e falarem assim, deu uma louca na gente aqui, nós vamos trazer o Arthur Jorge, sei lá, dando um exemplo, eu acho um bom treinador, né? Mas é acima desses aí que eu falei. Aí eu falo assim, pô, tá aí um bom técnico, mas não assim, vamos pegar um exemplo hipotético, né? Porque ele tá no Al Nassr, eu acho. O Jorge Jesus vem pro Galo, por exemplo. Eu falo assim, puta merda, os caras botaram dinheiro no bolso, botaram grana firme aí e beleza. Só que a gente sabe que não vai acontecer, a gente sabe. E assim, é uma situação que desmotiva, até é um desabafo, né, cara? É um desabafo de um torcedor que eu não sou ninguém, né? Sou ninguém.
né? Eu não tenho fama, não tenho seguidor, não tenho nada. Sou ninguém, sou torcedor comum de arquibancada, né? Não tenho um quinquagésimo do dinheiro do Menin, né? Mas uma coisa eu garanto, eu sou mais torcedor que o Menin. Eu não vou dar carteirada em torcedor comum de forma nenhuma. Mas dos Menin eu dou carteirada. Eu sou mais torcedor que a família inteira somada. Isso eu garanto pra vocês. E qualquer um que tá assistindo esse vídeo, eu te garanto, você é mais torcedor que qualquer um da família Menin. Ah, eles estão botando dinheiro no Galo. Estão botando dinheiro porra nenhuma. Pelo amor de Deus, desculpa, mas... Gente, nossa, cara. Bicho. Ah, velho, Enfim. Deixa aí nos comentários quem que você acha que tem que ser o novo técnico do Galo. O que você achou da demissão do Sampaoli. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se tiver opção, hype o vídeo, fortalece se inscrevendo no canal. Deixa o seu like, tamo junto. Aqui é Galo, valeu!